Boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Leandro e eu sou colaborador do presbítero Márcio no Ministério Peregrinos de Deus. E hoje eu estou com a responsabilidade de ministrar a aula, a lição 13 da Escola Bíblica Dominical. Nós chegamos ao final dessa revista. Durante 12 lições nós estudamos sobre a mordomia, o que significa ser mordomo, como nós devemos nos portar em diversas situações, no trabalho, na família, com a natureza, em atos de misericórdia. E hoje nós estamos findando essa lição. Estamos chegando ao ponto principal, ao clímax. A lição de hoje, a lição 13, ela tem como tema: seja um mordomo fiel. E o texto áureo da lição, ele é baseado em Mateus capítulo 25, verso 21, que nos diz: E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Então aqui é nosso Senhor falando sobre uma ilustração, uma parábola. E o servo fiel, aquele que realmente tratou dos seus talentos, tratou daquilo que ele recebeu do seu Senhor de modo correto, de modo adequado, ele foi reconhecido pelo seu Senhor como sendo um servo bom e fiel. E Jesus fala: sobre o pouco fostes fiel, então agora te colocarei responsável sobre o muito. Entra no gozo do Senhor. Então todo aquele servo que é fiel ao Senhor, todo servo que realmente está preocupado em fazer a vontade do seu Senhor, que no nosso caso é Cristo, terá no futuro o privilégio de gozar da presença, da glória, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quem não quer isso, né? Eu quero. Espero que vocês também queiram. Então, irmãos, a lição hoje, como foi já dito anteriormente, fala sobre ser um mordomo fiel. Então, hoje o estudo ele tem como principal foco destacar 3 pontos. O primeiro ponto é expor o que Deus exige, o que Deus requer dos seus mordomos. O segundo ponto fala sobre pontuar as características de um mordomo infiel. E o terceiro ponto é destacar as qualidades do mordomo fiel. É aí que nós devemos nos concentrar. É olhar para nós mesmos e ver se nós estamos dentro desse padrão colocado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o primeiro tópico dessa revista, ele fala o seguinte: o que Deus espera dos seus mordomos. Mas antes de tratar desse tema, gostaria de fazer uma recapitulação. Primeiramente, definir o que significa mordomo ou mordomia. O mordomo é a pessoa que tem como incumbência, como responsabilidade, tomar conta das coisas do seu Senhor. Nós temos nas Escrituras um exemplo muito bom disso, que é da pessoa de José. José, depois que foi vendido pelos seus irmãos e foi para a casa de Potifar, ele era um administrador, ele era o mordomo de Potifar. Tanto é que a Bíblia fala que tudo na casa de Potifar estava nas mãos de José, exceto o próprio Potifar e a sua esposa. Então José, ele desempenhava um papel de mordomia no sentido de cuidar das coisas de Potifar. Ele administrava a casa de Potifar. Ele gerenciava os servos, gerenciava os escravos. Então ser mordomo é você cuidar de alguém ou trabalhar para alguém. Mordomo é uma palavra mais bonita, é uma palavra mais rebuscada para servo, para escravo. O mordomo ele não existe independente do seu senhor. O mordomo ele está ali para poder servir ao seu amo,
servir àquele que é o seu dono. Tendo isso, né, como base, todos nós somos mordomos de Cristo. Nós estamos aqui para servir o nosso Senhor. Estamos aqui para servir e administrar aquilo que Ele deu para nós. Cristo deixou para nós algumas coisas. Primeiramente, Ele deixou a incumbência de ir e pregar o Evangelho a todos. Porém, Ele também deixou para nós a incumbência de, além de pregar, ensinar as pessoas o caminho que devem andar, batizá-las. E após isso, aqueles que são batizados, que trabalham para o Senhor, devem, né, conviver na sociedade de forma que estivesse servindo ao Cristo. Ou seja, se eu trabalho numa empresa, eu devo tratar o meu chefe da mesma forma que eu trato o Cristo, né? Se eu sou um filho, eu tenho que tratar meu pai da forma que eu quero, né? Que eu trato a Jesus Cristo, né? Eu tenho que tratar ao meio ambiente da forma que Deus quer que ele seja tratado, né? Não devemos degradar. Nós temos que expor a nossa conversão ou expor o nosso, né, servir a Deus a servir aos outros. É ser mordomo dos outros, né? É o enfoque da carta de Tiago, né? Mostra-me a sua fé, que eu te mostro as minhas obras. Ou seja, a fé sem obras está morta. Tudo isso são características de um mordomo fiel, de alguém que quer servir ao Senhor Jesus Cristo de modo pleno. Então, tendo isso em mente, vamos entrar no primeiro tópico, que diz: o que Deus espera dos seus mordomos? A revista pontua o primeiro ponto dizendo que sejam prudentes na espera do Senhor. A palavra prudência significa cuidado, né? Literalmente, a pessoa prudente é uma pessoa preocupada, é uma pessoa que é zelosa, uma pessoa que está sempre alerta. Então, nós temos que ser cuidadosos, nós temos que estar sempre alertas, pois não sabemos quando Cristo vai voltar. Nós temos algumas ilustrações em Lucas, né, capítulo, já eu vou voltar aqui, em Lucas capítulo 12, nós temos a ilustração do servo que foi para as bodas, né? Lá fala, no versículo 36, e sede vós semelhantes aos homens que esperam ao seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam lhe abrir. Bem-aventurados os servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e assim achar, bem-aventurados são tais servos. Ou seja, todos nós não sabemos o dia que o Senhor retornará. A Bíblia fala que ele retornará, mas não sabemos. Ele pode vir amanhã, pode vir daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 10 anos, não sabemos. Porém, nós, como servos, como mordomos, nós temos que estar de prontidão. Da mesma forma que lá em Lucas capítulo 12, aquele servo, né, ele está esperando o seu amo voltar das bodas, ele não sabe se vai voltar na segunda, na terceira, na quarta vigília. O amo pode voltar meio-dia, pode voltar às 6 da noite, pode voltar meia-noite, voltar 4 horas da manhã. Ele não sabe. Mas qual é a função dele? Estar preparado para quando o mordomo, como quando o seu senhor retornar, ele, como mordomo, possa servi-lo. E ao efetuar esse serviço ao seu amo, o amo o reconheça como servo fiel e prudente. Outro exemplo, outra parábola que nós temos, é a parábola das 10 virgens. Ali mostra que as virgens que eram prudentes, elas conservaram o óleo em suas lamparinas. E quando o noivo chegou, elas conseguiram acompanhar a procissão, enquanto as outras, né, dormiram e se esqueceram de colocar o óleo. E dessa forma não puderam entrar na boda do noivo. Ou seja, todos nós devemos estar de modo confiante
no retorno de Cristo. E essa confiança, ela deve ser constante. Nós devemos viver o hoje como se fosse o nosso último dia. Cristo pode voltar hoje. O que eu estou fazendo? Eu estou de prontidão esperando o meu amo? Será que se Jesus voltar hoje, eu estou preparado para servi-lo? Estou preparado para poder encontrá-lo? Será que eu, como servo, estou alerta para o retorno do meu Senhor? Nós devemos pensar nisso. Devemos sempre estar de prontidão. Temos que é uma analogia ao trabalho de um guarda. O guarda, ele fica durante todo o seu plantão, toda a sua ronda, podemos dizer assim, acordado, vigiando. O olho dele está fixo. Ele não pode permitir que alguém invada o local aonde ele está guardando. Prontidão. Então nós devemos estar de prontidão. Isso mostra que nós somos prudentes, pois Cristo retornará. Ele quer que toda a sua igreja, todos nós, o recebamos de braços abertos. Amém, irmãos? O segundo ponto, que Deus exige de nós, seus mordomos, ele espera que o Senhor com prontidão. Eu cheguei a comentar um pouco isso no tópico 1, mas prontidão significa, estar alerta. Então, nós não podemos esmorecer, nós não podemos abaixar a guarda, não podemos pensar assim, poxa, Jesus está demorando tanto, né? Ele falou que retornaria 2000 anos atrás e até agora nada. E isso acaba fazendo o quê? Criando em nós um sentimento de acomodação, criando um sentimento de desapego, e dessa forma ficamos acomodados, perdemos a atenção, não estamos mais alertas, e isso faz com que nós afrouxemos a nossa conduta. É interessante que em tudo na vida, seja no trabalho, seja na escola, seja em relacionamentos, se você não dá a detida atenção, você vai colocando as coisas de lado. Basta você olhar para a sua vida ministerial. Se você não tem uma vida de constância, de leitura constante da Bíblia, você não consegue dedicar bastante tempo para isso. Você fica postergando. Não, amanhã eu faço. Poxa, estou cansado hoje. Final de semana. Você fica colocando para frente. E isso faz com que você se afaste da leitura bíblica. É a mesma coisa com o casamento. Se você não conversa com sua esposa, não conversa com seu marido, se não há uma intimidade, vocês começam a se distanciar. De modo que você não mais se preocupa com o que o seu cônjuge deseja ou com o que o seu cônjuge não gosta. Existe apenas o quê? Um convívio, mas frio. E uma coisa no trabalho, quando você não se dedica por completo, você faz tudo da maneira desleixada. Então nós não temos que estar de prontidão, ou seja, temos que dar o nosso melhor. Nós temos que estar prontidão, vem de pronto, de preparado, de aprumado para algo. Um soldado, ele está de prontidão, sempre alerta, sempre em sentido, olhando para a fronte, prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor. E é isso que nós temos que ter. Nós temos que estar de prontidão, porque não sabemos o dia que o nosso Senhor retornará. Ele deixou destacado alguns sinais. Ele falou, quando eu retornar, acontecerá isso, aquilo outro. Mas ele não falou, tal dia eu retornarei. Então, nós, diante dos sinais, devemos estar sempre alertas. Até o nosso último suspiro, temos que estar em alertas. Vigiai e orai. É isso que nós devemos fazer. Então nós, como mordomos, devemos estar o quê? Desejosos, ansiosos de servir o nosso Senhor. E para isso, devemos fazer isso
prudentemente, de modo, que é dar nosso melhor para Cristo, é dar nosso melhor na pregação da palavra, é dar nosso melhor na leitura da palavra, é dar nosso melhor no ensino da palavra, seja na igreja, seja com a sua esposa, seja com seus filhos. Ministério não significa apenas ser um pastor, ser um presbítero, ser um diácono, não. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos a missão de propagar a palavra do Senhor, ensinar. E é isso que Deus exige de nós. Prontidão para servir, alertas, sempre. Pois não sabemos quando Ele retornará. O terceiro ponto que a revista destaca é que esperem a recompensa do Senhor. É interessante, Muitas vezes as pessoas trabalham pensando na recompensa. Pensando assim, não, eu estou me dedicando ao meu trabalho, dedicando a algo porque eu quero receber algo em troca. Com o nosso Senhor Jesus Cristo é diferente. Nós já recebemos aquilo que nos é cabível, Já recebemos a salvação, já recebemos a graça que Ele nos deu. Porém, a Bíblia fala que quando Cristo retornar e nós o recebermos, ela fala que nós vamos gozar eternamente da presença do Senhor. Hoje nós vivemos um estado de já e ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não desfrutamos totalmente da salvação. Nós já estamos na glória, mas não ainda gozamos da presença de Cristo lá nos céus. Já somos reis e sacerdotes, mas ainda não estamos assentados nos tronos celestiais. Então, nós, como mordomos fiéis, devemos servir a Cristo, esperando que quando Ele retornar e nós formos ajuntados a Ele, faremos parte da sua comitiva, faremos parte da sua assembleia, da sua igreja. Iremos subir aos céus com Ele. Iremos assentar junto com Ele na ceia, no banquete do Senhor. E ali vamos desfrutar das ricas bênçãos ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter o quê? A nossa visão na recompensa futura. Claro, nós fomos criados para glorificar Deus. Mas Deus, Ele diz que vai nos recompensar também. Então, ou seja, nós como servos, vamos servir, vamos dedicar a nossa vida, dedicar o nosso tempo, dedicar a nossa, até a nossa última gota de sangue para servir ao Criador. E o Criador, amoroso do jeito que Ele é, bondoso, misericordioso, gracioso, Ele vai falar assim: filho, venha, sente comigo, ceie comigo, alegre-se comigo, compartilhe comigo daquilo que eu quero dar. Você me serviu, agora será servido também por mim. Essa é a alegria que nós temos, essa é a certeza que nós temos, é a recompensa. É que diz Hebreus 6:10. Mas agora, irmãos, nós vimos as qualidades do que Deus requer dos seus mordomos. Então, primeiramente, nós temos que ser prudentes. Segundo, nós temos que estar de prontidão. E terceiro, esperar as recompensas que o Senhor nos prometeu. Mas agora vamos ver a outra face dessa moeda, as características do mordomo infiel. Lá em Lucas capítulo 12, dos versos 45 em diante, ali Deus, Ele fala sobre Nosso Senhor, Deus, Ele fala sobre as características do mordomo infiel, que nos diz, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Ou seja, isso com relação ao servo fiel. Agora falando sobre o servo infiel. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados, e a comer, e a beber, e a embriagar-se.
Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Ou seja, o mordomo fiel, ele espera o Senhor com prontidão. Ele espera o Senhor ali de bom grado, está sempre alerta. O Senhor pode chegar em qualquer momento que ele vai estar ali para servi-lo. Mas o mordomo infiel, ele pensa o seguinte: hoje, meu Senhor tarda em vir. Ele falou que ia vir, mas até agora não apareceu. Então ele começa a ter atitudes contrárias às atitudes que são aprovadas pelo seu amo, pelo seu Senhor. A primeira atitude está listada aqui como sendo: ele não espera que o Senhor venha em breve. Ou seja, ele não vive uma vida de prontidão. Ele não vive em alerta. Ele não vive pensando: meu Senhor vai vir agora, será que ele vai me encontrar de modo aprovado? Não. Ele vive: se ele vier ou não vier, tanto faz. Está demorando, né? Ele, em seu coração, né, ele tirou o senso de alerta. Ele agora está vivendo a sua própria vida. Ele não vive agora pensando no Senhor. Nós temos que lembrar que a partir do momento que nós fomos comprados, resgatados do pecado, Deus converteu o nosso coração. Agora, né, não somos mais escravos do pecado. Nós não deixamos de ser escravos. Nós não deixamos de ser servos. Foi trocado o senhorio, né? Cristo nos comprou do pecado, porém agora nós somos servos do Senhor. E como tais, nós temos que viver totalmente para Ele. Então, nossos sentidos têm que estar voltados para o Senhor. Então, aquele que não vive em prontidão, né, não vive esperando que o Senhor venha em breve, ele está, né, se comportando como um servo infiel. Um servo que não está em alerta. É um servo que não vive pensando, né, no retorno iminente do seu Senhor. E o fim é o quê? É o inferno. É o ranger de dentes. É o sofrer, porque ele será apartado. Cristo fala que a sua parte será com os infiéis. E o infiel, né, infelizmente, vai sofrer as consequências do seu pecado e vai sofrer no inferno. A segunda característica desse servo infiel, ou do mordomo infiel, é que ele espanca os outros servos. A palavra espancar, literalmente, né, pode ser traduzida como tratar de modo abusivo. Então, infelizmente, nós vemos hoje dentro de igrejas muitos líderes que, em vez de cuidar do rebanho, cuidar dos bens, né, das ovelhas de Cristo, eles as, né, espancam, as extorquem, as molestam, as furtam. Impõe um jugo tão pesado em cima das ovelhas, que é um jugo que nem Cristo colocou sobre nós. Em vez de tratar as ovelhas com carinho, acolher, eles acabam fazendo com que essas ovelhas sejam oprimidas. A revista aqui fala o seguinte, interessante. Ele passa a tratá-los com rigor tirânico e autoritarismo, espancando-os com palavras e atitudes brutais. Ou seja, Deus, ele colocou, né, como líderes, como servos, pessoas para cuidar, pessoas para poder administrar a sua igreja. Mas infelizmente muitos se colocam como tiranos, como déspotas, como pessoas que estão acima da lei, acima da igreja, e acaba escravizando, acaba, né, tratando com um rigor tão grande, né, com um furor tão grande a igreja, que eles, né, vai, né, totalmente contra o princípio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, um mordomo infiel, ele espanca, mas o mordomo fiel, ele ampara, ele ama, ele acolhe. Então nós
temos que refletir as qualidades do bom mordomo, do mordomo fiel. Nós não podemos ser como esses mordomos infiéis, espancando a igreja do Senhor, tratando ela de modo, impróprio. E o terceiro ponto, que é destacado na revista, é que esses servos, esses mordomos infiéis, eles agem de modo irresponsável. Ou seja, eles acabam tendo uma forma de vida que não se enquadra, não se adequa a um proceder cristão. Eu não estou aqui para poder ditar regras de roupa, de práticas de comida, de bebida, mas nós temos que ter em mente que a igreja ela é formada por pessoas de diversas formas de pensar diferentes. Aquilo que não me escandaliza pode escandalizar outros. Aquilo que não faz mal para mim pode ser uma pedra de tropeço para outras. Então, às vezes, muitos irmãos, utilizando da liberdade ou da suposta liberdade que tem, acabam tomando atitudes não tão lícitas dentro da igreja. Posturas que muito dificilmente as identifica como sendo cristãs. E isso faz com que as pessoas se afastem do verdadeiro evangelho. Aqui a revista ela fala o seguinte: o mau servo, abusando de sua posição, envolve-se com atitudes ilícitas, impróprias e acaba fazendo com que o Senhor seja esquecido e entrega a vícios. Aqui trata de vício da embriaguez, mas resumidamente, não necessariamente vamos tratar sobre a embriaguez em si, mas quando nós esquecemos do Senhor, não olhamos mais para a igreja como sendo pertencente a Cristo, que Cristo voltará para resgatar a sua igreja, vivemos como se fosse um dia como outro qualquer, sem aquela preocupação, sem o zelo de cuidar das pérolas que Deus deixou para nós. Que os irmãos são joias, são pérolas para nós. E começamos a viver mais de acordo com o pecado do que refletindo os dons que Deus nos deu, os dons do Espírito, o amor, longanimidade, bondade, fé, brandura, autodomínio, e esquecemos isso, nós acabamos nos tornando infiéis. A palavra infiel significa aquele que não permaneceu firme até o fim. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele diz: surro meu corpo e o conduzo à servidão, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, Paulo ele estava em constante análise consigo mesmo. Ele estava sempre analisando seu coração para saber: será que eu estou me comportando como um servo fiel? Será que minhas palavras refletem realmente aquilo que eu estou pregando? Eu estou refletindo Cristo? Se eu não estiver fazendo isso, eu tenho que mudar meu comportamento. Então, ajoelho, peço perdão, oro a Deus e mudo o meu comportamento. O servo fiel pensa dessa forma, mas o servo infiel não. Ele continua vivendo o seu modo depravado, o seu modo irresponsável, o seu modo pecaminoso. E claro, toda essa trajetória o levará ao fim. Fim esse que será desastroso. Ele vai morrer. Ele vai para o inferno. Ele vai sofrer eternamente. Ele vai saber por que ele fez isso. Ele vai saber que está sofrendo porque ele não foi prudente, porque ele não foi zeloso, porque ele não foi um servo que se manteve zeloso, alerta. E isso deve pesar sobre nós. Nós temos que nos examinar constantemente, olhar para dentro de nós e falar assim: Deus, o que eu posso fazer para poder servir ao Senhor da melhor forma possível? Deus, mostra-me, Pai, como servir ao Senhor.
E é aí que nós chegamos na conclusão dessa revista. Eu gostaria de ler esse trecho todo que eu achei interessante, que nos diz: a parábola contada pelo Senhor Jesus diz respeito a todos nós. A palavra de Deus nos alerta. Virá o Senhor daquele servo no dia que ele não espera, em uma hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e se aprontou e fez conforme a sua vontade, e não fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. A vinda do Filho do Homem é certa, e ele nos encontre fiéis, prudentes e vigilantes para o seu arrebatamento. Ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, para concluir, nós temos que ter em mente o seguinte: tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Ele prometeu que viria à terra em forma de homem, nasceria de uma virgem, que se entregaria pelo pecado do mundo, que ressuscitaria ao terceiro dia, que sentaria ao lado de seu Pai e que um dia voltaria para resgatar a sua igreja. Ou seja, tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Então, o seu retorno é algo verdadeiro, é algo crível, é algo que nós devemos ter plena certeza. O mordomo infiel, ele não tem a sua mente, não tem o seu olhar, não tem a sua percepção nesse dia. Ele pensa, Jesus está demorando, ele não, até agora não voltou. Então ele vive como aqueles habitantes da época de Noé, casando-se, dando em casamento, bebendo, alegrando seu coração. Mas quando veio o dilúvio, tudo acabou. Ou como aquelas pessoas de Sodoma, que só se entregavam aos seus prazeres carnais, até o dia que o Senhor desceu e destruiu aquela cidade. O mordomo infiel, ele pensa em si próprio, ele pensa nos seus desejos, ele misericordiosamente, ele pediu para que nós sirvamos a Ele. Ele nos concedeu essa bênção. Então, que vivamos segundo a vocação de Deus, que sirvamos de todo o coração ao nosso Senhor e que sejamos reconhecidos no futuro como servo bom e fiel, e venhamos a sentar junto a Deus, junto ao Senhor Jesus Cristo, para o banquete. Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, chegamos ao fim da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Os vídeos continuarão, na próxima revista, e espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido, tenham gostado das aulas. O feedback de vocês é muito importante para nós. Siga-nos, no Facebook, Ministério Peregrinos de Deus. Nós temos uma página também no YouTube, também com o mesmo nome, Ministério Peregrinos de Deus. E todas as aulas, todas as lives feitas pelo irmão Márcio, pelo presbítero Márcio, por mim, também estarão disponíveis em áudio, em podcasts, no Spotify, no Anchor e no Google Podcast. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e que vocês sejam ricamente abençoados. Fique com Deus. Amém. Misericordiosamente, Ele pediu para que nós sirvamos a Ele. Ele nos concedeu essa bênção. Então, que vivamos segundo a vocação de Deus, que sirvamos de todo o coração ao nosso Senhor e que sejamos reconhecidos no futuro como servo bom e fiel, e venhamos a sentar junto a Deus, junto ao Senhor Jesus Cristo, para o banquete. Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, chegamos ao fim da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Os vídeos continuarão, na próxima revista, e espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido, tenham gostado das aulas. O feedback de vocês é muito importante para nós. Siga-nos, no Facebook, Ministério Peregrinos de Deus. Nós temos uma página também no YouTube,
também com o mesmo nome, Ministério Peregrino de Deus. E todas as aulas, todas as lives feitas pelo irmão Márcio, pelo presbítero Márcio, por mim, também estarão disponíveis em áudio, em podcasts, tá no Spotify, no Anchor e no Google Podcast. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e que vocês sejam ricamente abençoados. Fique com Deus. Amém.